A pesquisa do Datafolha de dezembro, hoje agora, mostra que o ótimo e bom do governo Bolsonaro é pior no final do primeiro ano do que foi com Fernando Henrique, Lula e Dilma. Bolsonaro tem hoje um ótimo e bom de 30%. Fernando Henrique teve de 41 em dezembro de 95, Lula em 42 em dezembro de 2003 e Dilma nada mais nada menos do que 59 em dezembro de 2011. Antes de falar da situação de Bolsonaro, vale o parênteses sobre Dilma. Ela foi a mandatária máxima do país com a mais elevada aprovação no final de seu primeiro ano de mandato. Seu nível de aprovação era o dobro, repito, o dobro do que Bolsonaro tem hoje. Algo absolutamente fenomenal. É impressionante como ela deixou todo esse capital político correr por entre os dedos. Ela tinha a faca e o queijo nas mãos para ter o apoio contínuo do PMDB, que foi o que permitiu o sucesso dos governos de Lula, melhorando a vida do povo. Esse capital político foi reconhecido nacionalmente e internacionalmente. No Brasil, em seu primeiro ano de governo, a fidelidade dos partidos, inclusive dos deputados homens, votando a favor do que o governo propunha, ficou acima de 92%. Fora do Brasil, ela foi capa da revista Fortune, como uma das mulheres mais poderosas do mundo. Tudo isso foi perdido. Vem enfatizando que ela, Dilma, foi a principal responsável por essa perda ao comprar uma briga inteiramente desnecessária com o PMDB. Bom, vamos a Bolsonaro. O atual presidente ostenta hoje uma avaliação bem menor do que a de seus antecessores. No primeiro ano de Fernando Henrique, o eleitorado experimentava os efeitos redistributivos da redução abrupta da inflação ocorrida em 94. A população pobre passou a consumir coisas que nunca foram parar em sua mesa, como queijo e iogurte. No primeiro ano do governo Lula, houve a adoção de uma política econômica que surpreendeu inteiramente o mercado financeiro. Inteiramente. Lula aumentou o esforço fiscal do país. A meta de superávit primário se tornou maior do que adotado por Fernando Henrique, seu segundo mandato. Fernando Henrique não fez superávit no primeiro. Isso fez com que os investidores derramassem abundantes recursos no Brasil, resultando na melhoria de nossa economia. O primeiro ano do governo Dilma foi beneficiado pelos efeitos do enorme crescimento econômico do último ano do governo Lula, que foi de 7,5%. Na verdade, tenho estes dados e os utilizei em meu curso online EAD, Os Segredos do Voto. A primeira eleição de Dilma foi para o eleitorado a terceira eleição de Lula. Isso significa que no primeiro ano do governo Dilma, os eleitores a viam como uma completa continuidade, uma continuidade pronta e acabada de Lula. O que Bolsonaro tem em mãos hoje é a administração de uma imensa crise econômica. Aliás, toda essa crise foi gestada no primeiro governo Dilma. Se quiser detalhes sobre isso, procure neste canal pelas palavras Dilma ou pela palavra erros, ou mesmo pela expressão erros Dilma. Bolsonaro nada fez ainda que fosse percebido pelo eleitorado como relevante para retirar o país da crise. Por isso, sua avaliação é a pior para o primeiro ano de governo, quando comparada com aqueles 3 presidentes que lhe antecederam. Algo importante da pesquisa do Datafolha é o perfil do eleitorado mais fiel a Bolsonaro e também o perfil do eleitorado mais fiel ao PT. Os bolsonaristas mais empedernidos são homens brancos com grau superior e renda acima de 5 salários mínimos. Outros que pertencem a esse grupo de empedernidos são os eleitores da região sul, os evangélicos pentecostais. Em todos esses grupos, a avaliação positiva do governo Bolsonaro está acima de sua média nacional. O eleitorado mais fiel ao PT é aquele mais distante de Bolsonaro. Isso é a minha análise, não o que o Datafolha afirma. Ele só afirma a distância em relação ao Bolsonaro. A pesquisa do Datafolha mostra, sim, que a avaliação mais negativa, mais extremamente negativa, vem dos pobres, dos mais pobres, do eleitorado do Nordeste, dos mais jovens, negros, desempregados. São justamente aqueles que mais votaram no PT no segundo turno de 2018. Há uma mudança do eleitorado petista que ocorreu na eleição de 2018. Antes de 2018, os homens votavam mais no candidato do PT a presidente do que as mulheres. A candidatura de Bolsonaro alterou isso em função de sua agressividade, defesa de armas e coisas do gênero. O eleitorado masculino passou a votar mais na direita e o feminino no PT, na esquerda.
Isso é uma grande novidade que foi cristalizada. Essa pesquisa do Datafolha mostra que as mulheres avaliam muito negativamente o governo Bolsonaro. Acho que essa mudança veio para ficar enquanto existir Bolsonaro. Se o PT for precavido, irá olhar com muito carinho para o eleitorado feminino. Uma das maneiras de fazer isso é adotar as políticas que o PSOE espanhol adotou. O principal partido de esquerda da Espanha, o PT de lá, promoveu de maneira determinante a participação feminina na política. Isso fez com que o partido de Felipe González fincasse bases sólidas junto a este eleitorado. A bola está quicando diante do PT. Cabe agora chutar para o gol.